Tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula para os meus alunos do segundo ano do ensino médio. Demos uma parada devido ao recesso escolar e agora estamos de volta então. Vamos fazer o vídeo da apostila que eu dei para vocês. E essa apostila fala sobre energia. Como que o Pedro Luz, do Ciência Todo Dia, fez também um vídeo falando sobre energia, aconselho vocês a olharem um pouquinho o canal dele. É Ciência Todo Dia, é do Pedro Luz. Muito interessante, faz uns videozinhos lá com uma animação muito legal e é um dos maiores canais de ciência do Brasil. Mas vamos entender então o que se trata esse bimestre nosso, o terceiro bimestre. Conforme eu falei, nós vamos falar de energia. Qual tipo de energia? Mais especificamente, energia mecânica. Então, a primeira coisa que vocês podem ver no sumário da apostila que eu dei para vocês, está falando lá sobre trabalho, ou seja, o trabalho de uma força. E nós vimos isso lá no primeiro bimestre, o trabalho de um gás. O que o gás fazia? O gás levantava o pistão, empurrando, fazendo uma força sobre esse pistão. Nós chamamos de trabalho realizado pelo gás. Aqui, nesse caso, nós vamos chamar de trabalho da força. E se a força-peso também é uma força, é claro que ela também realizará trabalho se mover algum objeto. Depois, nós vamos estudar um pouquinho sobre o teorema do trabalho-energia cinética e ficar conhecendo como surge o conceito de energia cinética através desse teorema. Vamos conhecer um pouquinho melhor sobre a energia cinética e o que seria a energia potencial. Essas duas têm uma relação muito grande entre o corpo estar em movimento, que no caso é energia cinética, ou o corpo está armazenando energia, nesse caso, energia potencial. Então nós vamos ver dois tipos de energia potencial. A energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Conforme vocês já devem estar observando, a gravitacional vem em relação da força peso e a potencial elástica em relação a um elástico normal. E por último, e mais importante de todo, conservação da energia mecânica. Então é isso tudo que nós vamos estudar nesse bimestre e eu vou detalhar para vocês cada parte dessa. Vamos então entender o que significa energia, afinal de contas. Bem, como eu falo todos os anos, e muita gente não acredita, é que eu falo que energia não existe. E é muito difícil de você entender isso. Como assim a gente estuda uma coisa que não existe? Na verdade, a gente estuda muitas coisas que não existem, tá? Por exemplo, a energia. A energia ela não é uma coisa palpável, não é uma coisa que você pode pegar, tirar ela dali, colocar do outro lado, fazer carinho nela. Nada disso. Ah, mas eu tomo choque. Calma. Energia que você toma choque, você está falando de eletricidade. E você toma choque não por causa da energia em si. Mas a gente vai ver isso um pouquinho melhor lá no terceiro ano do ensino médio, quando a gente falar de corrente elétrica. Agora, falando de energia de forma genérica, ou seja, para qualquer forma de energia, ela não existe. A energia nada mais é do que uma equação matemática que vai descrever o comportamento do corpo. E por que a gente estuda, nesse caso, a energia então? Justamente sobre isso, porque ela é uma equação matemática muito interessante que ela serve para fazer previsões. Como assim fazer previsões? Vamos aqui no quadro então para entender um pouquinho aquele exemplo que está lá embaixo. O que é fazer uma previsão? Nesse contexto físico que nós estamos estudando, fazer previsão não significa nada de algo espiritual ou uma conexão que eu vou saber o futuro, nada disso. Fazer previsões são apenas reconhecer uma equação matemática, o que ela descreve sobre o fenômeno que eu estou observando e saber que aquele fenômeno vai bater de acordo com aquela equação matemática. Como assim? Vamos ver então um exemplo aqui nesse quadro. Temos então o mesmo corpo, tá? Esse aqui é o mesmo corpo, só que ele está em posições diferentes. Estou colocando aqui x1, x2, x3, x4, x5. São várias posições no decorrer do tempo. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5 e assim por diante. Ou seja, é um corpo que está se movendo ao longo da estrada. Vamos supor que ele saia da posição 0. Então, x1 é igual a 0. E eu vou colocar essas posições de 10 em 10, tá bom? x1 igual a 0, x2 igual a 10, 20, 30, 40. Pronto. Não vamos supor que ele saia da posição x1, não. Vamos supor que então que a posição que ele sai, tá, é x2.
E eu sei a velocidade dele em x2. Eu sei que a velocidade dele, desse corpinho, eu vejo lá no velocímetro dele, é 10 metros por segundo, tá? Então, cada posição dessa aqui é de 10 metros. O que me diz a velocidade do corpo? Eu já expliquei isso para vocês lá no primeiro ano. O que significa ter uma velocidade de 10 metros por segundo? Quer dizer que a cada 1 segundo que passa, o móvel vai ter se movido 10 metros, correto? Então, se ele começa o movimento na posição 10 metros, tá? Ele começou ali na posição 10, conforme se você tivesse pego uma fita métrica e colocado ali naquela estrada e o corpo sai da posição 10. Eu sei que se passaram 3 segundos. Então, passou 3 segundos. Você consegue me dizer em qual posição aquele corpo estará? Sim, você consegue. Você pode fazer isso até de cabeça, porque os números são tranquilos de fazer, mas existe uma conta matemática que faz isso. É a conta da fórmula da velocidade. V igual a ΔS sobre ΔT. E aqui, na verdade, ele está querendo que você descubra uma posição que está aqui dentro do ΔS. Mas vamos fazer de cabeça para ser mais rápido, né? Ora, eu sei que ele se move a cada segundo que passa 10 metros. Então, passado 3 segundos, ele vai ter se movido quantos metros? Então, passado 3 segundos, ele vai ter se movido 30 metros, correto? Então, se ele sair da posição 10, ele vai ter que andar mais 30 metros. Então, ele vai ter que andar mais 10, mais 10, mais 10, totalizando 30 metros. Aonde ele vai parar? Ele vai parar na posição 40. O que você acabou de fazer aqui? Ou o que eu acabei de mostrar para vocês aqui? Que eu previ. Eu fiz previsões de onde o corpo estaria depois de um determinado tempo. Então, as equações físicas matemáticas servem sempre para isso, para fazer previsões. E a equação de energia serve também para fazer essas certas previsões. E elas são muito mais fáceis de utilizar do que as leis de Newton. Elas saem da lei de Newton, mas elas são mais fáceis de utilizar do que as leis de Newton, porque as leis de Newton é vetorial, tá? Elas são forças que contêm ângulos. Então, você tem que fazer uma somatória vetorial. A energia é uma equação matemática que te dará apenas um número, ou seja, a energia é um escalar e não um vetor, ficando mais fácil de trabalhar, então, com um escalar, somente com os números, e não com os ângulos dele. Então, nós utilizamos bastante energia para descrever os movimentos dos corpos também. Para isso, nós precisamos entender o que significa o trabalho de um corpo. Então, aqui está escrito o seguinte na apostila que eu entreguei para vocês. Trabalho é a quantidade de energia que você precisa para uma força mover um corpo. Se uma força é aplicada em um corpo e esse corpo se move, dizemos que esse corpo realizou o trabalho. Se a gente aplica uma força num corpo e aquele corpo não se move, aquela força não realizou o trabalho. E eu dou o exemplo do gás ali que eu falei para vocês logo no início do vídeo. Né? O exemplo do gás, do trabalho do gás que a gente viu lá no primeiro bimestre. Então, como nós podemos perceber, o trabalho está relacionado à força e ao deslocamento que aquela força faz. Como que eu sei disso? Só a gente vê aqui, ó, trabalho é a quantidade de energia que você precisa para uma força mover um corpo. Se ele move, tem deslocamento. Então, ele precisa da força e precisa do deslocamento, tá? Então, a gente vai colocar o deslocamento com uma letra D e a força com uma letra F. Então, vindo aqui, a gente tem trabalho igual a F vezes D, ou seja, força vezes deslocamento. Só que vocês devem estar se perguntando, mas que raio de cosseno é esse aqui? Ah, mas eu falei para vocês o quê? Que força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela é aplicada a um certo ângulo. Então, eu tenho aqui o que a gente chama, talvez vocês já estejam aprendendo isso em matemática, se não aprenderam ainda vão aprender, que é o produto vetorial. Então, o trabalho é o produto vetorial entre a força e o deslocamento. O produto vetorial entre duas grandezas é a multiplicação daquelas grandezas vezes o cosseno do ângulo entre elas. Tá bom? Então, por isso que fica trabalho igual a FD cosseno θ. Por enquanto, tá bom para vocês entenderem. Reveja o vídeo quantas vezes forem necessárias para vocês entenderem essa parte, lendo e acompanhando na apostila. Mais tarde, então, a gente vai falar do trabalho da força-peso. Vamos com calma, com vídeos pequenos e curtos, para que vocês vejam,
e entendam cada partezinha. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Obrigado pela atenção, não se esqueçam de se cuidar, fiquem em paz e até mais.